Na Campina FM o som vai rolar. Doutor Uira chegou pra te ajudar. No programa Saúde é Notícia, trazendo saúde com muita alegria. Sintoniza 93, o mundo mundial. O doutor tá na área, é sensacional. Com dicas e conselhos pra te proteger. A saúde é notícia, vai te fortalecer. São 13 horas mais 36 minutos. Estamos recebendo em nossos estúdios mais uma vez o nosso amigo e médico Irá Cury. Doutor Irá, muito boa tarde, seja bem-vindo à Campina FM. É sempre um prazer recebê-lo. Muitíssimo boa tarde, Lenildo Ferreira, João Carlos que está aqui, você, rádio ouvinte da Campina FM, que está em casa, no trabalho, indo para o colégio, deixar suas crianças na escola. Boa tarde, professor Vanderlei de Brito, Maria de Stein Miller, que na semana que vem vai estar lançando um livro ali, lá no Shopping do Alemão. Boa tarde especial para você que me acompanha aqui pela rede social, @DRUirapb, né, que é o meu Instagram, minha rede social principal. Eu tenho o YouTube também, que é o Dr. Irá Cury. Você também acompanha diversas dessas lives e vários vídeos que a gente produziu lá para a rede chamada YouTube. E também eu estou no TikTok. Recentemente inaugurei essa rede social aí para que mais pessoas possam ter acesso ao nosso conteúdo, porque a gente julga que tem relevância de interesse público aqui para as pessoas de Campina Grande região e do Brasil também, que muita gente de outras cidades, Lenildo, e pessoas em locais onde eu fiz a minha residência médica também nos acompanham aqui, especialmente do Rio de Janeiro, né? O pessoal lá de Cubati, uma cidade aqui que eu trabalhei, pessoal que trabalha conosco no Hospital Alcides Carneiro, lá na FAP também acompanha a gente, pessoal lá do consultório do Lab Pro Sangue também acompanham a gente frequentemente aqui. Mandar um abraço para o pessoal da residência aqui do HUAC, o Gianotti, um grande residente de cirurgia geral que está nos acompanhando. E, Lenildo, antes de falar da temática principal, falar aqui de dois informes, né? Nós vamos ter aí, mandar um beijo aqui para Débora, minha esposa que entrou aí, junto com o trio, né? Agora é um trio, Lenildo. É Pedro, Davi e Lucas, né? São três cabinhas lá. Lucas provavelmente só mamando, né? Débora realmente, graças a Deus, consegue cumprir a risca essa questão da amamentação exclusiva por 6 meses. Né? Pelo menos com Davi e Pedro conseguiu, né? E com o Lucas provavelmente também ela vai conseguir. Ela é muito esforçada e é uma excelente mãe para os meninos. E a gente vai dar dois informes inicialmente. O Hospital da FAP, né, como todo mundo sabe aqui, fez 60 anos agora, no ano 2025, vai promover no próximo dia 10 a Corrida do Bem, né, a 7ª edição da Corrida do Bem. E amanhã, dia 8 e dia 9, lá na STTP, ela vai estar distribuindo, o pessoal do Hospital da FAP, os kits, né, para a Corrida do Bem, né, se eu não me engano, das 7 às 19 horas, lá na STTP, para as pessoas que se inscreveram lá pelo link da bio disponibilizado pelo Instagram, o @Hospital da FAP, né, o Instagram oficial do Hospital da FAP, e as pessoas que fizeram a inscrição até o último dia 30 de abril. Tá? A inscrição da Corrida do Bem já se encerraram e foram até o dia 30 de abril. Então é importante a gente fazer esse informe aqui, a Corrida do Bem, na 7ª edição. Acho que foi uma das primeiras grandes corridas de rua, bem disseminadas, né, aqui de Campina Grande, que também tem uma finalidade social, né, que é ajudar na nossa, vamos dizer assim, filantropia do Hospital da FAP. Outro informe é que na próxima sexta-feira, lá no auditório do CRM, é uma aula direcionada para médicos que vão se inscrever através de um link lá que a gente disponibilizou no CRM, a aula inaugural após a reforma, né, do nosso auditório, né, do CRM. Passou um bom tempo em reforma, Lenildo, e agora está top de linha, um super auditório aí, da maneira que a classe médica de Campina Grande merece, né, ter esse equipamento para que a gente possa dar aulas, fazer palestras, trazer cursos, trazer personalidades médicas e afins que possam dar uma palestra que seja interessante para a nossa grande comunidade médica aqui de Campina Grande. Lenildo, eu vou falar aqui hoje sobre um tema que nós publicamos recentemente no portal Hora Agora, né, saiu agora domingo, né, no portal Hora Agora, quando a gente falou sobre a temática seguinte: câncer de cabeça e pescoço, o alerta necessário para salvar vidas no Brasil. Por que a gente fez esse texto, João Carlos e ouvintes, recentemente? Porque o Ministério da Saúde ele lançou um documento chamado Protocolo de Acesso às Ofertas de Cuidados
integrados na atenção especializada em oncologia. Ele estabelece diretrizes para a organização em fluxos assistenciais. Eu vou dizer quais são os tipos de câncer, né? Cânceres de mama, beleza. Câncer de colo de útero, excelente. Câncer de próstata, fantástico. Câncer coloretal, incrível essa lembrança. E o câncer gástrico no Sistema Único de Saúde. E assim, a gente não entendeu, a gente não poderia deixar de observar, Lenil de ouvintes, a omissão do câncer de cabeça e pescoço. A gente considera isso uma lacuna grave, considerando os dados epidemiológicos recentes do Instituto Nacional de Câncer, né? Quando a gente sabe que esses tipos de cânceres são um conjunto heterogêneo de doenças, tumores na boca, na tireoide, na laringe, na faringe, nos seios da face, na pele da região de cabeça e pescoço, englobando também a face, as orelhas, o pescoço, couro cabeludo e as glândulas salivares, e é uma das doenças oncológicas extremamente preocupantes aqui no nosso país. E curiosamente, ouvintes da Campina FM, ela é pouco falada, né? Graças a Deus que a gente tem esse espaço aqui na Campina FM e a gente pode falar de diversos assuntos, entre eles sempre lembrando aqui do câncer de cabeça e pescoço. Segundo o INCA, tirando os cânceres de pele não melanoma, que a gente sabe que 70% dos cânceres de pele não melanoma são na região de cabeça e pescoço. Então, tirando esse tipo de câncer, olha só os números, vão ser estimados cerca de 41 mil novos casos por ano, são estimativas, para cada ano do triênio compreendido entre 2023 a 2025. E quando a gente coloca o câncer de pele, Lenildo, não melanoma, que tem quase 220 mil casos, e quando a gente considera que 70% do acometimento está na região de cabeça e pescoço, então esses números eles ainda vão se elevar mais, né? E apesar desses números impressionantes, esse tema, o câncer de cabeça e pescoço, ele segue subrepresentado nos protocolos oficiais do Ministério da Saúde, né? Até agora eles priorizaram esses fluxos desses cânceres que eu falei, e o que eu venho alertar como especialista em cirurgia de cabeça e pescoço é que é urgente que o Ministério da Saúde ele possa incluir o câncer de cabeça e pescoço nas diretrizes nacionais de cuidados integrados em oncologia, né? Por quê? Porque os tumores dessa região, eles geralmente, Lenildo, especialmente quando a gente fala do câncer de cavidade oral, que é uma problemática aqui no Nordeste, a maioria dos pacientes são diagnosticados em estágio avançado. 75% deles chegam no centro de referência, CACOM, UNACOM, que é a nomenclatura, né, que a gente dá aos centros de referência em oncologia, com lesões assim em estágio 3 e 4. Né? E alguns deles chegam, já não tem mais o que fazer do ponto de vista de tratamento oncológico. Né? São pacientes que vão acabar entrando no que a gente chama de paliação exclusiva. Né? Uma situação que poderia ter sido, João Carlos e ouvintes, identificada precocemente se os sinais de alerta tivessem sido amplamente conhecidos e difundidos entre os profissionais de saúde e também entre a população. E é esse papel aqui que a gente faz aqui, chamando a atenção para sintomas como a rouquidão persistente por mais de 21 dias, a dificuldade progressiva de engolir. Eu já falei aqui da questão da pessoa que aparece e continua de repente com a voz de batata quente na boca, né? Aquela rouquidão que não é só uma gripe, está persistindo, as feridas na boca que não cicatrizam, aftas que não cicatrizam, aqueles caroços no pescoço, seja umas lândrias, né, que o pessoal fala, tumores no pescoço de crescimento rápido, consistência endurecida e que também não melhoram com o tempo, tá certo? Especialmente naqueles homens fumantes e que ingerem bebidas alcoólicas e que têm mais de 40 anos. Então, são sinais de alerta. Pode até, é importante esclarecer para as pessoas que isso não sejam exatamente cânceres, mas precisa procurar um médico, né? Pode ser na assistência básica de saúde, na atenção primária em saúde, para que ele possa ter o direcionamento. E alertar fatores que a gente vive falando aqui, como o tabagismo, o consumo de álcool, a exposição solar desprotegida e também a infecção pelo papiloma vírus humano, que é o HPV, que aumentam significativamente o risco das pessoas desenvolverem essa doença. Né? Então, o que nos incomoda é que a ausência de um protocolo específico, Lenildo, para o câncer de cabeça e pescoço no SUS, ele gera muitas dificuldades para as equipes da atenção primária em saúde, porque, como eu falo sempre aqui, a estratégia de saúde da família, né, a atenção primária em saúde, é a porta de entrada do cidadão no sistema único de saúde, né, no sistema de saúde, no sistema público de saúde,
que ele fica sem diretrizes claras para onde enviar os pacientes, né, os serviços especializados. O resultado disso é que o que a gente vê, né, no nosso dia a dia, que a gente está na ponta atendendo os pacientes. Né? A gente vê, são diagnósticos tardios, pacientes batendo cabeça em um monte vamos dizer assim, até de especialistas que não fazem parte do arco de tratamento de câncer, tá certo? São tratamentos mais agressivos, impacto significativo na qualidade de vida, cirurgias mutilantes, necessidade de traqueostomias, né? O paciente às vezes chega para a gente no ambulatório e a gente já tem que direcionar para fazer uma traqueostomia de urgência, tá certo? E também, como eu falei, alguns desses casos vão aparecer sem qualquer possibilidade de um tratamento que seja possível de cura, né? Um tratamento com vistas à cura, um tratamento curativo. Então, Lenildo, a gente não só critica, né, mas também aqui a gente sugere, né, a gente aproveita para fazer um diálogo construtivo com a sociedade e também com os entes gestores da nossa saúde, que é o seguinte, essa solução passa por criar uma oferta de um cuidado integrado, né, específico para o câncer de cabeça e pescoço no SUS, treinar as equipes das unidades básicas de saúde para reconhecer os sinais suspeitos, né, dessas doenças. Isso aqui, a gente está aqui, João Carlos, justamente para isso. Eu já me ofereci diversas vezes para poder treinar equipes, né, para fazer. Já treinei muitas pessoas por aí de uma maneira assim, vamos dizer, silenciosa, né, sem muita zoada, mas orientando as pessoas aos sinais dos cuidados. É um trabalho que a gente também faz junto à formação dos estudantes da UFCG, né, de medicina, que passam por nós. Eles passam, João Carlos e ouvintes, uma semana no ambulatório de cirurgia de cabeça e pescoço lá na FAP, também participando das cirurgias. Então, eles veem a realidade desses pacientes com essas doenças, né? Melhorar o fluxo de regulação, isso é muito importante quando a gente fala de regulação, melhorar o fluxo de regulação para encaminhamento dos pacientes para fazer exames específicos com relação a situações suspeitas de câncer de cabeça e pescoço, as biópsias de lesões suspeitas, tá certo? Para que o paciente ele já chegue na ponta, já com a biópsia realizada, para que possa se encaminhar ao tratamento, porque a realidade é que alguns desses pacientes chegam com a lesão suspeita e a gente que está numa unidade terciária é que vai ter que fazer a biópsia do paciente lá, ou então encaminhar o paciente para fazer biópsia, porque estava lá a lesão suspeita e sequer se conseguiu fazer uma biópsia na atenção primária, né? Especialmente essas biópsias de cavidade oral, Lenildo, que é uma doença bem prevalente, elas podem ser feitas pelo dentista, pelo cirurgião dentista, na atenção primária à saúde. Mas aí ele tem que ter os insumos necessários e ele tem que também ter uma garantia de que o resultado dessa biópsia, né, a análise desse material e o resultado não demore. E tem que ter o dentista. Tem que ter o dentista. E hoje é uma coisa que falta. Pois é, tem que ter um bom dentista, tem que ter materiais, ele tem que ter um fluxo de encaminhamento dessa biópsia, que isso aí tenha um retorno, que fique pronto e a seguir acione toda a rede de assistência em saúde para dar o segmento ao paciente. Né? Então, é importante também disseminar essas estratégias de prevenção relacionadas ao HPV, especialmente o fortalecimento das ações de vacinação com a vacina tetravalente, que está aí disponível no posto de saúde mais próximo da casa de vocês, tá certo? A vacina que é para, especialmente, meninos e meninas dos 9 aos 14 anos de idade. Então, a gente acredita, Lenildo, que essas mudanças, e ouvintes aqui também, elas não apenas aumentariam as chances de cura, João Carlos, mas também elas reduziriam esse aumento de custos, né, do sistema público no tratamento dessas doenças avançadas, como chega para a gente, né, com cirurgias mutilantes que dependem de grandes retalhos, de reconstruções complexas, né, menos internações prolongadas, complicações pós-operatórias, e, logicamente, isso aí vai culminar com a menor perda de vidas. Tá certo? Vamos perder menos vidas com essas estratégias. Então, é mais do que na hora de dar ao câncer de cabeça e pescoço a atenção que ele merece. Com isso que a gente está fazendo aqui, com informação acessível, com o diagnóstico precoce, com os cuidados adequados. Então, com isso tudo, com esse conjunto de ações que a gente está sugerindo aqui, porque a gente não está só no papel de criticar, mas também de sugerir, a gente pode salvar milhares de vidas todos os anos, né? E o SUS, ele tem condições, você já tem recursos
que pode oferecer um tratamento mais justo e oferecer um dos princípios basilares do Sistema Único de Saúde, que é a equidade, né, que é oferecer essa ampla gama de tratamentos, de chance das pessoas poderem ter cura de suas doenças, especialmente o câncer de cabeça e pescoço. O doutor Irá falando aí em relação a essa questão da identificação dos cânceres de cavidade oral, e eu estava me lembrando exatamente desse problema, que é uma reclamação recorrente da população, e não apenas em Campina Grande, da falta de dentistas nos postos de saúde. E aí, Irá, ainda existe uma ilusão muito grande que parece estar guardada na sociedade de uma forma não tão subjacente, de que o profissional dentista, ele é um profissional que está ali somente, e coloco muitas aspas nesse somente, para cuidar dos dentes das pessoas. Na verdade, por exemplo, volta e meia você fala sobre a necessidade dessa identificação, quanto antes melhor, de possíveis lesões de cavidade oral, você diz, é importante a presença e a frequência ao dentista, que ele vai identificar. Isso. Só que o problema é que as pessoas que não têm o acesso, não têm como pagar um serviço de um dentista, dependem do posto de saúde, onde muitas vezes mal há o médico no posto de saúde, que ainda há muitos postos, muitas unidades que não têm a presença do médico, e pior ainda em relação a não ter o dentista. Então, é algo que a presença desse profissional, então, pelo que você explica, nos postos de saúde, é fundamental, inclusive, para a prevenção de situações mais graves, né? Pois é, como eu sempre ressalto aqui, a importância desse arco multidisciplinar do tratamento das doenças, especialmente no câncer, e o dentista, o cirurgião dentista, ele tem um papel muito importante, especialmente no câncer de cavidade oral, né? E também na saúde em geral. Como eu falo aqui, já falei outras vezes, vou falar novamente, a saúde começa pela boca, né? E é desde antes da criança nascer que a saúde bucal começa. Então, o dentista, ele também tem um papel além do tratamento, do diagnóstico, da profilaxia de doenças da cavidade oral. Ele tem um grande papel, assim, no nosso ponto de vista, de educador. Ele é um grande educador em saúde, um dentista bastante qualificado, ele pode fazer uma diferença muito grande na comunidade onde ele atua, né? E a gente consegue ver resultados muito significativos, não é só aquela atividade de ficar arrancando dente cariado da população, porque quando o dente cariou, toda a questão da promoção da saúde, ela já houve alguma falha em algum momento, né? Ali houve a falha na escovação, nas idas ao dentista, e como a gente recomenda aqui, no mínimo, você deve ir para o dentista pelo menos a cada 6 meses, ou seja, 2 vezes por ano, para avaliar seu dente, fazer profilaxia de situações, para o dentista avaliar se você está com tártaro, com gengivite, como é que está a sua escovação. É uma coisa que o dentista ajuda. Uma vez eu fui para uma colega dentista, Lenilda, aproveitando que eu estava atendendo lá em Patos, eu visitei a colega que atendia na sala do lado, e ela me deu umas dicas de escovação dental que eu nunca tinha me atentado. Ela disse que eu escovava o dente errado, uma certa situação lá, que eu fazia muita força, e enfim, me alertou o tipo de escova que eu deveria comprar, e coisa assim. Eu achava que eu sabia já muita coisa sobre a escovação dental, e essa dentista, ela me deu grandes dicas aí, que servem até hoje. E principalmente as pessoas com as crianças pequenas em casa, né? A escovação, a limpeza da gengiva das crianças que ainda não têm dentes, crianças pequenininhas, né? Depois de cada amamentação, com um paninho úmido, né? Depois, quando a criança começa a nascer os dentes, a limpeza desses dentes, porque é uma coisa que a gente vê muito ainda, infelizmente, no nosso país, que o Brasil é considerado um país de desdentados, né? A gente vê muito ainda, são cáries rampantes, né? Que é quando o dente está começando a nascer, o dentinho de leite, ele já começa a ficar cariado, né? Então, isso aí é uma catástrofe, né? A criança mal começou a nascer os dentes, e os dentes dela, por falta de um cuidado, falta de instrução, de atenção, enfim, de orientações adequadas, às vezes de ação também da própria família, né? Inação da família, o dente já fica cariado. Então, a gente sempre alerta aqui no arco multidisciplinar, quando a gente fala de câncer de boca, no papel essencial do dentista. Os dentistas também, Lenildo, lá no Hospital da FAP, muitos deles são professores também de faculdades aqui, estão lá com alunos, né, com eles, e eles sempre avaliam os pacientes nossos de câncer de cabeça e pescoço antes de fazerem os tratamentos com radioterapia. É essencial a avaliação dentária deles, dos pacientes que vão se submeter a uma radioterapia, porque pode interferir bastante no tratamento, atrasar o tratamento,
uma infecção dentária dessa. Se o paciente tiver uma quimioterapia que tiver baixada a imunidade, pode levar o paciente até mesmo a ter infecção letal, né, para você ter ideia. Então, é muito importante, a gente sempre ressalta aqui, bem como os diversos profissionais envolvidos no cuidado com a saúde, os radioterapeutas, os oncologistas clínicos, os fisioterapeutas, os fonoaudiólogos, as enfermeiras, as técnicas de enfermagem, né, todo esse pessoal que nos ajuda no dia a dia com os nossos pacientes oncológicos, que também merece ser valorizado. Então, mandar um abraço para todo mundo aqui que está na nossa live, mandar um abraço para a Renale, mandar um abraço para Isael, para Dani, para a Lusca, para Maiara, para Carla Macedo, Adriano, Juliana, um monte de gente aqui, graças a Deus, acompanhando a nossa live, né? Porque fica aquela coisa, o pessoal entra na live e fica um pouquinho, sai, depois volta, né? Depois entra o outro. Então, quando a gente vê a live, tem muitas pessoas circulam por esse espaço aqui que a gente abre para os nossos seguidores, né? No Instagram, especialmente o Instagram, @DRUirapb. Inclusive, quem quiser conhecer as suas outras redes, já que agora você está um doutor de várias redes. Várias redes sociais, para não Lenildo. ter que decorar um monte, o nome é fácil, porque já ajuda, né? Não tem um bocado de Uiracuri andando por aí. Na cirurgia de cabeça e pescoço, no planeta Terra, Pronto, só tem eu. E, de qualquer forma, as pessoas vão para a rede principal, que é o Instagram, porque geralmente lá encontra as informações das demais redes, né? Doutor Irá, agradecer pela sua participação, mais uma vez trazendo esclarecimentos muito importantes aqui no Jornal do Meu Dia. Lenildo Ferreira, obrigado a todos os rádio ouvintes que estiveram aqui com a gente e obrigado a você que está aí me acompanhando pelas redes sociais, o Instagram, @DRUirapb. Um grande abraço e até o próximo programa, né? E também pedir a vocês que me sigam no YouTube, né? No YouTube é fácil você me achar, você digita lá na chave de busca, Dr. Iracuri, que você acha rapidão e também vai ter acesso aos diversos vídeos, porque essas lives que a gente faz aqui, Lenildo, elas ficam gravadas para a posteridade, né? Um dia a gente vai ver, olha, esse médico aqui falou, esse negócio aqui, olha, e graças a Deus hoje não existe mais. Conseguiu acompanhar também aqui muitas vezes durante o programa, mas a gente pode ir lá depois. Isso, ele pode acompanhar agora o resto da vida, né? Pelas nossas lives que ficam gravadas. Muito obrigado, até a próxima.